Agora nós conversamos aqui nos 60 Minutos de Notícias com o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que aprovou um relatório que remaneja R$1 bilhão do fundo eleitoral para a educação. Boa tarde, senador, muito bem-vindo. Boa tarde novamente, já reconectado aqui conosco, José Maria Trindade. Senador, a primeira pergunta vai para o senhor. Como que se deu essa articulação desse remanejo, desse valor, desse R$1 bilhão? O senhor encontrou dificuldade na articulação? Primeiro, um grande boa tarde a você, Mariana, Zé Maria, toda a população brasileira. Estamos falando aqui quase na véspera do Natal, né? Concluindo um trabalho que para mim foi um grande desafio depois de 32 anos de mandato. Participei muitas vezes da comissão de orçamento, mas relatar o orçamento deste ano foi realmente um desafio muito grande. E encontrar os recursos necessários, porque nós queríamos fazer desde o início um orçamento da educação conectado com a ciência e tecnologia. E esse foi o grande argumento que utilizamos juntamente com a senadora Rose, que teve quase como obsessão essa questão da educação, também o relator Júlio Leal e todos os líderes na comissão, todos os líderes partidários, entender que precisava tirar recursos da onde fosse para ajudar a educação, a ciência e a tecnologia. E foi com esse argumento que conseguimos tirar os recursos necessários e, na verdade, além do fundão, nós fomos buscar mais de outras fontes, porque foi 2 bilhões e 300 a mais para a educação no Brasil. Gostaria de redirecionar a próxima pergunta para o nosso comentarista José Maria Trindade. Senador, muito boa tarde. Senador, na verdade, o 1 bilhão voltou porque são 6 bilhões de reais para os partidos políticos no ano que vem, né? Porque tem também um fundo partidário que se soma ao fundo eleitoral com esse valor que a sua emenda conseguiu reduzir. Mas o orçamento tem outros pecados graves, né? Primeiro que sobra muito dinheiro para investimentos, é muito pouco, é o mais baixo nível de investimento. E por outro lado, concentra muito nas mãos do Congresso, né, senador? Essas decisões sobre as verbas orçamentárias. Sim, eu acho que nós vivemos uma democracia e com harmonia entre os poderes. E o papel do Congresso Nacional também é votar o orçamento, opinar sobre o orçamento e, claro, o parlamento representa a população brasileira. O nosso país é muito grande, então cada região tem as suas condições e as suas especificidades. Então, quando o legítimo representante da população participa, nós acreditamos e temos certeza que aprimoramos muito o orçamento. Tanto é que nós fizemos um orçamento conectado com a geração de emprego, alocamos recursos para a Embrapa, que é fundamental, apesar de ser do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque o nosso país é um país rural, um país de produção. Nós temos uma agricultura de ponta, uma agricultura tecnificada, uma agricultura que está gerando alimento para o Brasil e para o mundo. A maior divisa que o Brasil tem hoje, sem dúvida nenhuma, é a agropecuária, é a produção agropecuária. E agora, mais do que nunca, a tecnologia 5G chegando, nós temos que fazer tudo para que a gente possa produzir mais em área menor, respeitando o meio ambiente. Então, tudo isso faz parte do orçamento conectado da educação com a ciência e tecnologia. Senador, gostaria que o senhor comentasse ainda com relação a essa questão que o Zé Maria levantou, 4,7 bilhões de reais para o orçamento, né? Os parlamentares vêm defendendo que o fundo deve ser o mínimo indispensável para uma campanha legítima e com equidade de recursos entre os candidatos. Porém, na última eleição, nós tivemos apenas 2 bilhões. Por que esse acréscimo tão grande? Bom, segundo a própria LDO, o orçamento do fundo ele tem que ser 25% do custo da justiça eleitoral. Então, obedeceu-se aquilo que está previsto na LDO. Zé Maria? Por isso, Mariana, eu propus a retirada de 1 bilhão. Por isso, conseguimos, inclusive, fazer com que parte desse recurso viesse para a educação. Exatamente porque era e foi a necessidade que nós tínhamos para construir um orçamento da educação, da ciência, da tecnologia, um orçamento que pudéssemos falar no amanhã, no futuro, na geração de emprego. Então, tudo isso nós procuramos. Claro, teremos eleições no ano que vem?
Eu acredito que sim, mas se nós não investirmos na pesquisa, se nós não fabricarmos vacina, se nós não tivéssemos recursos de 5 bilhões destinados à compra de vacina, poderia ser que a nova cepa que está aí, africana, inundasse o Brasil. E não é isso que queremos. Nós estamos trabalhando exatamente para continuar as pesquisas, e o Ministério da Ciência e Tecnologia investiu muito dinheiro, e hoje nós já temos 14 pesquisas em andamento. A Fiocruz, o Butantan, estruturando as suas indústrias. Aprovei um projeto de minha autoria que é inédito no mundo, para que também a indústria de saúde animal possa fabricar vacina, exatamente preocupado em que o Brasil não entre mais de calça curta como nos pegou, como pegou o mundo em função da pandemia. E o vírus anda, o vírus corre continente cada vez mais com velocidade, porque as pessoas estão também transitando muito mais. Então, por isso é que a gente tem que, acima de tudo, pensar no amanhã, mas no amanhã representa também os nossos alunos voltando com segurança para as escolas, os nossos professores também valorizados, tanto é que colocamos nesse orçamento também a possibilidade e recurso para que o Ministério da Educação possa contratar professores substitutos daqueles que se aposentaram, que morreram, e isso também os técnicos. Senão as nossas universidades estariam fechadas o ano que vem. Por quê? Porque houve um represamento em função da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, do teto de gastos. José Maria Trindade. Senador, 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste, né? Na verdade, um novo plano de cargos e salários para a Polícia Federal. Isso provocou muito tumulto, né? E vai provocar no ano que vem muito debate ali entre os segmentos do serviço público. Agora, pelo orçamento, esse dinheiro não fica carimbado para a Polícia Federal, não, né? O senhor vê a possibilidade de distribuição desses recursos ou uma negociação com o pessoal da Receita? Com certeza. Tanto é que colocamos também recursos, inclusive, para os agentes de saúde, aumentar o seu teto, porque é a conta, quem está lá, o próximo do cidadão, o agente de saúde, a parteira, o auxiliar. Então, esse foi um trabalho que a gente procurou atender todas as classes. Agora, se possível, se nós conseguirmos sair dessa crise, se nós conseguirmos gerar riqueza, aí nós vamos combater a fome e a pobreza, com certeza nós teremos que, inclusive, reajustar salários. Está represado há muito tempo. Agora, nós precisamos fazer a retomada econômica. Sem retomada econômica, sem geração de emprego, sem produção na nossa indústria, na nossa agropecuária, dificilmente terá recurso suficiente. Mas é claro que o presidente Bolsonaro, todos nós queremos fazer justiça àqueles que trabalham a serviço público. Aliás, um nome que eu sempre tenho falado, nós não podemos ter apagão da caneta. Nós temos que valorizar o servidor público, capacitar o servidor público para que ele tenha condições, inclusive, de servir com melhor qualidade à população. Hoje a população reclama muito do serviço de qualidade, e com razão. Como é que pode, Zé Maria, nós termos herdado, isso é de governos passados, mais de 2.000 creches inacabadas no país? E essa foi a nossa preocupação, colocar recursos para concluir as obras inacabadas, escolas, creches, porque o trabalhador que precisa deixar o seu filho, ele não pode aceitar uma obra como creche e escola inacabada. Aliás, também o Fundo Brasil, né, o Auxílio Brasil, são 17 milhões de pessoas que serão ajudadas pelo governo. É o presidente Bolsonaro e nós temos que valorizar. E isso, por quê? Não podemos abandonar as pessoas que estão desempregadas em função da pandemia. Então, a distribuição de renda através do Pronamp, que nós aprovamos, é fundamental para que o recurso chegue na micro e pequena empresa. O financiamento, nós aprovamos o seguro rural, para garantir a produção rural, o financiamento subsidiado. Por isso, nós teremos agora a maior safra do Brasil, porque o Brasil está acreditando no seu produtor, no seu trabalhador. Aqueles que não têm emprego têm que ser auxiliados pelo governo.
Senador, José Maria Trindade levantou muito bem aí esse 1,7 bi para o reajuste do funcionalismo público na área da segurança, né? O senhor já disse que existe também a possibilidade de um reajuste para os auditores fiscais que estão aí fazendo toda essa pressão que nós acompanhamos desde ontem, inclusive tem uma verba destinada para a saúde, segundo o senhor. Agora, se continuar dessa forma, uma série de outras, e com toda a razão, né, de outras categorias dentro do funcionalismo vão pedir reajuste também. Mas o cobertor já não está curto o suficiente? De onde vai vir toda essa verba? Nós temos que acreditar que nós vamos vencer essa pandemia. Nós temos que acreditar como estamos acreditando na produção agropecuária. Nós vamos ter uma safra recorde. Então, nós temos que trabalhar para gerar renda, para fazer com que possamos atender todos os anseios da sociedade. E essa é a luta do presidente Bolsonaro. Vocês hão de reconhecer, hoje é um governo que não tem corrupção, é um governo que tem procurado. Olha, nós somos o país que mais vacinou no Brasil, no mundo. O Brasil é o país que mais vacinou no mundo, porque o ministro da Saúde, Queiroga, estava acabando de falar. Nós temos que acreditar na ciência e tecnologia, nós temos que procurar atender e valorizar os nossos cientistas. Agora, fechar cidades por falta de vacina, fazer lockdown, não é assim que nós vamos resolver o problema do Brasil. Nós vamos resolver o problema do Brasil, sim, evitando aglomerações, usando máscaras, obedecendo aquilo que a ciência define. A vacinação das crianças está sendo discutido pela ciência, e quem tem que ter essa decisão é a ciência. Desculpa, senador, me desculpa se eu não entendi muito bem, mas esse reajuste dessas outras categorias, se de fato fossem ocorrer, eles já não deveriam estar previstos dentro desse orçamento que foi aprovado? Não, o orçamento ele pode ter superávit. Então, o orçamento do ano que vem, é possível o governo mandar projeto de lei específico para esse ou aquela demanda da sociedade. Nós colocamos 5 bilhões para vacinas. Pode ser que precise menos, pode ser que precise mais. Então, essa é a capacidade do governo de fazer um orçamento. Por isso, a importância de aprovarmos o orçamento. O grande problema do Brasil, Mariana, é a falta de planejamento. Eu diria que, às vezes, nem a falta do recurso em si, mas é exatamente o desperdício de recurso público que faz com que falte em certos setores, como nós falamos agora das obras inacabadas. Né? Só no Ministério da Educação, no FNDE, mais de 2.000 creches. Então, eu acredito, por isso eu defendo, inclusive, a reeleição do presidente Bolsonaro, porque um governo de 4 anos é muito pouco para começar uma eleição, é eleito, daí 2 anos já tem uma nova eleição municipal, daí mais 2 anos novamente. Então, eu defendo, inclusive, a coincidência de mandatos com um prazo mais longo, sem a reeleição. Por isso, nós teremos que fazer a discussão forte agora nas eleições das reformas políticas partidárias e da reforma tributária, para que a gente faça com que o governo que arrecada da sociedade possa atender a contento a sociedade, com mais saúde, com mais segurança. Aliás, segurança é uma área extremamente importante, inclusive no orçamento agora também reforçamos algumas áreas da segurança, dada a necessidade. Então, fazer um orçamento não é fácil. Temos que procurar, você falou do cobertor curto, mas tem que privilegiar e principalmente o setor que mais precisa. Agora, nós estamos falando em retomada da economia pós-pandemia. Pós-pandemia não tem outra forma que não seja investir na nossa infraestrutura, gerar emprego como o programa Casa Amarela, mas, acima de tudo, valorizar a educação que representa o futuro. Nós temos que pensar no amanhã. A criança que está nascendo hoje, a criança com 5 anos, daqui mais 5 anos, a tecnologia desenvolvida em função da pandemia, 5 anos vai representar 200 anos para trás. Por isso que nós temos que fazer a educação conectada que tenho tanto insistido. Inclusive, eu quero aqui, mais uma vez, dizer do papel da senadora Rose de Freitas, também do nosso companheiro Hugo Leal, que liderou esse trabalho e não foi fácil. Mas, olha, conseguimos convencer a todos os partidos, inclusive da oposição, que nós precisávamos aprovar o orçamento no tempo e na hora. Fazem 4 anos que o Brasil não tinha um orçamento aprovado no mesmo ano. E isso dificulta para qualquer governo fazer um planejamento. Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos então com o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso do Sul, José Maria Trindade, também aqui nosso comentarista. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado a vocês. Vamos acreditar no Brasil. O Brasil é o melhor país do mundo. E agora no Natal é hora da gente fazer as reflexões em família, valorizar a família. Por isso que nós lançamos também um grande programa, que é o programa Família Fortes, com a ministra Damares. A família, a pátria tem que estar acima de tudo. 15 horas e